Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso Enem, um curso 100% gratuito, completo. Não é pegadinha para você depois ter que adquirir algum produto, comprar algum curso. Não, esse é o meu projeto solidário aqui no Enem, para conseguir ajudar alunos que não conseguem aí custear com uma plataforma de estudo de geografia. Aqui você tem aula teórica, tem seus exercícios e eu voltei para mais uma aula e uma das aulas mais importantes desse curso, globalização. Essa aula vai te ajudar para redação, vai te ajudar aqui em geografia, então eu quero te convidar a já pegar o seu caderno, vir fazendo anotações importantes comigo, tá? Uma coisa que seria legal eu te avisar desde o começo é: isso aqui não é uma aula perdida, avulsa no YouTube. Ela faz parte de um curso, então eu te convido a conhecer a nossa playlist, onde nós já temos algumas aulas, tá? Para você dar uma olhadinha no que a gente vai trabalhar, deixa eu mudar de tela. A aula de hoje é oficialmente a aula 3, globalização. Então já teve uma aula 0 apresentando o cronograma, teve uma aula sobre espaço, uma aula incrível sobre capitalismo. Eu tô amando receber o feedback de vocês, falando que estão conseguindo aplicar isso em vários conteúdos. E hoje, a aula de globalização. Mas deixa eu te dar um recado antes de começar. Primeiro, já curtiu esse vídeo? Já comentou aqui um globinho, deixou um coração, gerou engajamento no vídeo para o YouTube poder entregar esse conteúdo incrível, de qualidade, gratuito para mais alunos? Por favor. Outra coisa, você já me segue nas redes sociais? Lá na rede de fotos, que agora também é de vídeo, eu sou @proftaisformage, vai me seguir por lá, é por lá que eu me comunico com vocês, tá? E queria também avisar sobre a nossa lista de exercícios, sim. A cada aula nós temos uma lista de exercício que fica lá na minha plataforma. A minha plataforma é proftaisformage.com.br e ali você encontra os meus cursos, que são cursos voltados para os vestibulares paulistas. A grande força do meu curso é para cursos concorridos para quem está prestando FUVEST, Unicamp, Banca Vunesp, principalmente para medicina, tanto que a gente tem uma turma só para galera que precisa da segunda fase para Pinheiros, Ribeirão e Bauru. Então, se você sente que você precisa de uma base teórica, que é muito diferente desse curso que está aqui no YouTube, que é um curso mais de estratégia para a gente resolver exercícios através das habilidades e competências, eu te convido para conhecer a minha plataforma, tá? Vou deixar aqui um cupom de desconto. Se tiver algum curso aberto no momento que você está assistindo, você pode aplicar esse cupom e ganhar 15% de desconto, combinado? Mas não. Para a aula de hoje, você não precisa comprar nada. Estou só te oferecendo o meu trabalho, que é um trabalho muito sério, né? Um trabalho de anos que eu venho produzindo. Se você presta vestibulares paulistas, que são vestibulares mais conteudistas, o Enem vai ter uma outra pegada. Então, a minha lista de hoje, a lista de globalização, ela tá cheia de exercício, tá? Se eu não me engano, acho que são 17 exercícios. São muitos exercícios para você treinar. O grande objetivo aqui é pincelar com você o que é a globalização, como esse assunto já apareceu no Enem, principalmente pensando nisso aqui, ó. Qual que é o título do nosso curso, pessoal? É Enem por habilidades e competências. E aí, na aula 0, eu sempre gosto de voltar para cá, nós estudamos o que são habilidades, o que são competências. Então, a aula de globalização, ela pode se aplicar a várias competências, a várias habilidades. Por exemplo, será que ela não está aqui? Compreender a produção e o papel histórico das instituições econômicas, os agentes, a gente vai falar sobre a construção do poder, sobre o papel de cada país na globalização. Ah, mas eu acho que tem muito mais globalização aqui na competência de área 4. Entender as transformações técnicas e tecnológicas. A aula de hoje só faz sentido para quem já está sendo minha aluna, meu aluno, há um tempo aí, né? Seria interessante você voltar quando eu expliquei o meio natural, o meio técnico e o meio técnico científico informacional. Expliquei para você na aula passada as fases do capitalismo, então eu estou construindo um curso bem consolidado com você. Ah, um recado. Não estranhe se na nossa lista aparecer alguns exercícios que talvez não necessariamente a gente falou em aula. Como eu falei, é um curso por habilidades e competências, não é um curso de teoria, é um curso de estratégia
para o Enem e através disso eu consigo trabalhar a teoria com vocês, porque obviamente eu vou oferecer ali o meu melhor nesse sentido para te ajudar. Mas, meu anjo, é necessário você ter a consciência que em apenas uma aula seria impossível a gente cobrir todo o conteúdo. Mas o que eu faço é te dar instrumentos para que você consiga depois sozinho, executar essa lista de exercício. E vou criar uma caixa postal para receber um chocolate de presente de vocês, né? Porque eu também deixo gabarito comentado para você saber exatamente o que você tá errando. Vamos começar? Bonitos, eu tenho uma folha de sulfite, uma caneta e um sonho. Espero que você também. Seu papel agora é fazer comigo um mapa mental, como você nunca imaginou. Vamos produzir um esquema de mapa mental? Na maioria das lousas eu estou construindo linha do tempo, tabelas. Na próxima semana o tema é blocos econômicos, então a gente vai produzir uma tabelinha para conversar. Então eu estou entregando aqui um conteúdo de síntese para você depois colocar lá na fichinha do Anki, colocar na sua parede para você estudar, tá? A grande temática da nossa aula de hoje, vem escrever comigo no centro da sua folha, é esse processo chamado globalização. Acredito que eu já deva ter na verdade, comentado, né? Que eu ia falar de um documentário, ter comentado sobre um vídeo que está disponível aqui no YouTube, que é um documentário que trata sobre a obra Por uma Outra Globalização, do professor Milton Santos. É o mundo global visto do lado de cá. É uma entrevista com o professor Milton Santos. E nela, ele trata a globalização de uma forma genial. Então, essa aula vai ser ainda mais completa, com certeza muito rica, se você ouvir as palavras do professor Milton Santos. Milton Santos, um autor importantíssimo da geografia brasileira, da Escola da Geografia Crítica, como nós já falamos um pouquinho sobre a história lá da geografia. Ele vem questionando, entendendo esses agentes hegemônicos e, obviamente, ele é a cara do Enem. E aí eu fiquei imaginando como o Enem poderia cobrar globalização de vocês. E foi aí que eu cheguei à seguinte conclusão. A gente pode começar com uma primeira parte, queridos, deixa eu fazer aqui, que seria a cara das provas, que nada mais é do que pensar, ok, o que é a globalização? A gente pode trabalhar a ideia de definição e contexto histórico. Tudo bem o que eu estou fazendo aqui com você, um mapa mental? Mapa mental, ele é uma estratégia de aprendizado que seria muito legal que você mesmo produzisse seu mapa, não só copiasse o meu, tá? Mas aqui eu vou te guiar, então a gente vai aqui para baixo, ó, globalização, definição e contexto histórico, tá? Globalização, aí a gente pode pegar um outro ponto, que são as características, pode ser? Outro ponto que eu sei que a prova vai cobrar. Então, aqui, ó, as características da globalização. Você tá com a folha de sulfite, não tá? Vem aqui pro outro lado. E se a gente também criar uma parte para debater sobre as consequências? Ai, eu tô triste porque eu não tô feliz com a minha seta. Às vezes acontece. Então, vamos só fazer uma seta mais simples? Porque daí ela fica mais padronizada, tá? Aqui para cima também a gente vai fazer um outro tópico. Então, aqui do lado, a gente já falou das características. Aqui a gente vai fazer uma reflexão sobre as consequências da globalização. E aqui eu gostaria de também deixar uma parte para reflexões. Pontos que vale a pena levarmos em conta e que vai aparecer na sua prova. Tá preparada? Vamos conversar? A minha ideia é ficar numa única página, uma única folha de sulfite. E agora eu vou escrever tudo o que você precisa sobre a globalização. Obviamente que fazendo os exercícios, você pode depois voltar aqui para essa página e acrescentar e tornar esse aprendizado um pouco mais rico, tá? Bom, vamos de definição, né? Olha o zoom, você não vai ter problema para copiar. Lá no documentário do professor Milton Santos, tem a ideia de que houve uma primeira globalização. Alguns geógrafos, alguns historiadores também falam disso, tá? Que ocorreu uma primeira globalização lá no período do expansionismo europeu, com as grandes navegações.
Outros autores vão discordar, deixando claro que a globalização de fato, do jeito que a gente conhece, enquanto um processo de integração dessas economias, só vai ser possível no século XX, devido a uma série de fatores que eu vou tratar com você. Mas por enquanto a gente já pode pensar assim, ó. Você pode pensar a globalização como fase atual do sistema capitalista, tudo bem? Lembra que na aula de capitalismo a gente conversou que essa é a fase do capitalismo informacional? Então, fase atual do sistema capitalista. A globalização também é o que a gente vai chamar mais para frente, nós teremos uma aula sobre isso, de terceira revolução industrial. E hoje ela já vive na quarta, tá? A gente pode entender também a globalização como o ápice dos fluxos. E quando eu falo desses fluxos, queridos, tudo bem esse ápice dos fluxos? Eu estou falando de fluxos materiais, mercadorias, pessoas e imateriais. Entende-se, então, como globalização, esse período que nós vivemos, a fase atual do sistema capitalista, que é o capitalismo informacional, a fase que marca a terceira e hoje a quarta revolução, o ápice da fluidez, mas toma cuidado com esse ápice da fluidez para achar que essa fluidez é para todo mundo, tá? Se você está achando que vai ser mais uma aula de globalização da aldeia global que vai romantizar esse processo, tá na aula errada. Essa é uma aula sobre a reflexão do processo extremamente desigual chamado de globalização. A gente tem que tomar cuidado, né? Porque pegando ali a palavra, ação, processo que torna o mundo global, é perigoso, porque esse processo, com certeza, ele não é igualitário pelo globo, tá? Mas daí, quando a gente pega o contexto, eu sou desse grupo de professores que entendem que a globalização, como você conhece hoje, ela tem um marco que é segunda metade do século XX, com um ápice nos anos 70. O que ocorreu nos anos 70? Pode aparecer anos 70 ou século 20. Normalmente as provas colocam como segunda metade no século 20. A globalização, ela é uma marca, então houve uma ruptura, trazendo aqui ciências humanas. E o que acontece? Qual é a grande mudança para você olhar para a história e falar, ok, eu posso colocar aqui como processo de globalização? Até a década de 70, nós tínhamos um paradigma. Turma, não tenha medo das palavras, tá? Enem também é vocabulário. Paradigma. Paradigma é uma ideia que prevalece numa determinada época. Nós tínhamos um paradigma que era uma forma de produção que era o Fordismo. Era o paradigma fordista. Só que na década de 70, você vai ter aula sobre Fordismo comigo quando chegar à indústria, tá? Vou falar sobre Fordismo, Taylorismo, bem rapidinho para você conseguir entender. Só que, galera, esse paradigma aqui, ele vai cair. A gente tem uma queda do paradigma fordista, porque meio que ele se esgota, né? O Estado estava gastando muito, o Estado keynesianista começa a ser questionado, e aí nós temos uma queda do paradigma fordista. E no lugar dele, há um novo paradigma produtivo. O Fordismo, ele era conhecido como um paradigma inflexível, né? Uma planta rígida. Ele era aquele cheio de estoque, linha de produção padronizada. Só que agora a gente vai ter um novo paradigma. Esse novo paradigma é o que nós chamamos de toyotismo. O toyotismo, que mais pra frente a gente vai resolver questões sobre isso, mas é aquele do just in time, da produção flexível, né? Agora eu não preciso mais ter estoque, tudo é feito por encomenda, há uma certa flexibilização. Você pode chamar de paradigma flexível. Porque aqui há uma certa flexibilização da forma como a gente produz, tá? Então é aqui que a gente começa a colocar a globalização. Aí você pensa, sério? Na minha cabeça a globalização acontecia por causa da internet. Para, isso é senso comum. Aqui nós estamos falando da construção de um olhar da geografia enquanto ciência para a globalização. Então vamos lá.
Você conseguiu entender que a globalização é um processo que, quando cai o Fordismo, a gente tem a ascensão do Toyotismo. Agora, quais são as características, pessoal? Bom, a característica principal da globalização é você não produzir mais aquele produto inteiro num só país. A ideia principal que vai aparecer no Enem é essa palavra aqui, ó. Fragmentação produtiva. Algumas questões vão usar até um termo mais complicado, na verdade, que é a desterritorialização. Desterritorialização. Você vai tirar daquele território original a produção e vai espalhar pelo globo. Fragmentação produtiva nada mais é do que você espalhar pelo globo partes da produção. Questão clássica, né? Você tem um Boeing, ali um avião, e nesse avião, diferentes partes são feitas em diferentes países. A ideia é diminuir os custos da produção, ou seja, baratear, e para isso a globalização tem como característica a busca por, eu tô te entregando a lista inteira, por vantagens locacionais. Essa empresa, ela vai procurar países que vão oferecer vantagens locacionais, que vão tornar esses produtos e essa produção muito mais barata. São 5 vantagens básicas locacionais. Será que daí da sua casa você consegue me ajudar? A primeira coisa que você busca é uma mão de obra. Cuidado ao escrever mão de obra barata, tá? Nem sempre é uma mão de obra barata e não especializada. Por exemplo, empresas de TI, de tecnologia da informação, podem procurar uma mão de obra especializada e um pouco mais cara. Então, você busca a mão de obra de acordo com a necessidade. Vamos pensar na Nike. A Nike vai vender ali um tênis do Jordan aqui no Brasil, da linha Jordan, por mais de R$1.000. Porém, quanto que não custa para ela produzir esse tênis lá no Vietnã? Pega seu tênis da Nike, pega seu tênis da Vans, ele é made in Vietnã, Indonésia, de onde ele é. Assim você começa a estabelecer essas relações de poder. Então você procura uma mão de obra. A mesma mão de obra também pode se tornar o mercado consumidor, dentro de uma lógica, obviamente, da exploração, da mais-valia, mas ela também é o mercado consumidor. Além disso, você vai procurar um lugar que tenha recursos naturais. Aqui em recursos naturais, a gente pode pensar em matéria-prima, mas também em recursos energéticos, tá? Outra coisa que você também procura, você não quer um país onde as leis trabalhistas e ambientais sejam rígidas. Por exemplo, você não vai explorar madeira no Canadá porque você sabe que é um país super rígido. Mas, diferente desses países, você tem, por exemplo, a Indonésia, que foi praticamente devastada ali no período, na segunda metade do século XX, também associada com a reconstrução do Japão e crescimento econômico, etc. Tá? Então, você quer um país que tenha leis frágeis. E que tipo de lei a gente está falando? Você pode colocar aí no seu resumo. Tanto leis trabalhistas, mas também leis ambientais, tá? E por último, e não menos importante, o Enem adora cobrar isso aqui, nós temos os chamados incentivos fiscais, que é quando o Estado ou o governo municipal oferece para aquela multinacional, para aquela empresa, surgiu a palavra que eu não tinha soltado ainda, para aquela empresa que atua em multinações, ele oferece isenção de impostos, um terreno mais barato, e o próprio Milton Santos vai dizer que essa disputa dos municípios para oferecer benefícios para atrair uma multinacional, porque uma multinacional atrai emprego, é chamado de guerra fiscal ou também guerra dos lugares. Na sua cidade, nunca teve uma empresa que anunciou que ia chegar e aí as cidades vizinhas começaram a brigar entre si para ver quem ia receber essa nova empresa? É então, pessoal, que como consequência, você viu como eu vou dando gancho uma coisa na outra, né? Isso é aula. Eu poderia passar horas conversando com você, tanto que vocês dizem que minha aula passa muito rápido, e passa mesmo, porque as coisas vão tendo sentido, não é decoreba, eu tô fazendo isso aqui de cabeça. Eu tô aqui lembrando das questões que eu acabei de resolver para preparar essa aula, porque sim, a gente sempre tem que estudar, resolver. E eu tô te entregando aqui uma aula muito coesa, densa, porém coesa, tá? Então, queridos, para poder buscar essas vantagens locacionais, nós temos a fragmentação produtiva e é aí que nós temos esse espalhamento pelo globo via multinacionais.
Não que multinacionais é uma consequência exclusiva da globalização. Já existiam empresas que atuavam em multinações, mas com a globalização, as multinacionais saem por aí espalhando as suas filiais. Então, multinacional, a empresa mãe, ela vai atuar em várias nações, você tem a sede, normalmente a sede fica em países ricos e as filiais em países mais pobres. Obviamente pode ter exceção, obviamente você pode ter algumas sedes em países mais emergentes, hoje a China é um grande destaque, e depois você tem ali as filiais espalhadas, tá? A primeira consequência que nós temos foi uma popularização das multinacionais. Isso aqui está me fazendo lembrar do Brasil. Lembra do JK? Um exemplo foi o JK e a busca de multinacionais automobilísticas. Todo mundo lembra? Foi uma fase do boom, né? Da produção industrial brasileira. O que eu queria te dizer é que, como essa consequência é simples, agora a produção está espalhada pelo globo. Agora nós temos um aumento dos fluxos. Então eu preciso viabilizar esse aumento dos fluxos. Se cada parte do avião agora vem do mundo, como consequência direta, nós tivemos, estou te entregando uma questão da lista, uma não, várias. Nós tivemos uma melhoria dos transportes. E aqui nós temos um destaque para o transporte do mar, para o transporte de carga através de navios. A gente vai usar também containers, que são aquelas caixas metálicas que facilitam esse transporte, mas também o transporte aeroviário para cargas mais caras, tá? Então, o que nós temos é o transporte marítimo. O transporte pelo mar hoje é responsável por mais de 70% de tudo que a gente pensa em circulação internacional. Por isso que controlar rotas do mar ainda é tão importante. Eu sou professora de um curso incrível de atualidades, então lá na minha plataforma, se você quiser conhecer as principais rotas ou entender por que a China está ali com as ilhas artificiais no Pacífico, vem conhecer meu curso de atualidades, tá? O cupom também é válido para ele. É um curso num preço muito legal, vale a pena você assistir, ainda mais que você não encontra material de atualidades, já que, obviamente, o professor tem que estar ali toda semana gravando aula, tá? Então, houve uma melhoria dos transportes, você pode colocar principalmente o transporte marítimo, porque agora é no mundo, né? E também o transporte aéreo. Mas também nós tivemos a melhoria da comunicação. E aqui nós temos uma grande novidade quando eu falo de comunicação. A internet. Já assistiu o jogo da imitação? Do Alan Turing ali, que conta toda a história, né? Desse começo do que a gente vai chamar mais pra frente dos algoritmos, pra gente entender. Mas eu queria te falar que a internet, ela vem de um período da Guerra Fria, mas ela vai se adaptando e ela é muito útil para o processo de globalização, porque ela é uma forma de comunicação muito mais eficaz. Lembrando que a globalização é um processo, não é do dia para a noite. As mudanças começam na década de 70 e a gente vai vivenciando o crescimento da internet, principalmente nos anos 90 para os anos 2000. Bonito, né? Do jeito que eu tô explicando, parece que a globalização foi um processo que uniu o mundo inteiro. Somos todos unidos pelo processo da globalização. De forma alguma. Reflexão. Se a globalização ela melhora o transporte e a comunicação por causa dos aumentos dos fluxos, a gente tem que pensar, o primeiro ponto, antes de ir para a reflexão, é que esses fluxos são seletivos. Ou todo mundo é bem-vindo a migrar? Quem é que pode circular? A globalização melhorou o transporte, mas é para mercadoria, não para pessoas. Pessoas que migram, todo mundo é bem-vindo? Lembra daquela foto, que com certeza eu não preciso nem colocar aqui, daquela criança com o rostinho voltado para a areia? Aquela criança refugiada morta nas praias? Lembra também que no ano de 2023, um barco, mais um, lotado de refugiados, se perde no mar Mediterrâneo e ninguém nem sabia ao certo o número de pessoas que estavam ali? Em contrapartida, um submarino com milionários ali na busca pelo Titanic também afunda e a gente consegue saber nome e sobrenome de cada um deles. Você consegue perceber o quanto a globalização é extremamente seletiva? Ai de você se assinalar qualquer questão do Enem que diz que a globalização atingiu todos, que a globalização é um processo homogêneo, que na globalização todos são bem-vindos, que na globalização todos são valorizados. Nunca! A globalização, em sua essência, é um processo desigual.
É como se pessoas fossem quase um efeito colateral, né? Eu me lembro sempre de Pantera Negra, que tem um trecho do filme que diz que, em tempos de crise, sábios constroem pontes enquanto tolos constroem barreiras. Olha que contradição. É o momento que Milton Santos, né, se tivesse vivido um pouco mais para observar, com certeza na obra dele teria essa associação que é o momento do ápice da fluidez. Mercadoria, transportes, mas também foi o momento que, a partir dos anos 90, a sociedade mais construiu muros. É como se pessoas fossem um efeito colateral. Consegue entender como você vai usar isso aqui para sua redação? Olha a aula que eu estou te entregando, pessoal. Olha as reflexões que eu espero que você leve para muito além do seu vestibular. Então, a primeira reflexão que nós temos é que a globalização é um processo extremamente desigual. Os fluxos são seletivos e nem todo mundo é bem-vindo. Outra coisa que a globalização também criou, tem gente que não consegue entender, é o desemprego. Você sabia disso, né, pessoal? Que a globalização ela gera o desemprego? Como assim, Pro? Na verdade, eu achei que gerava emprego, porque a empresa multinacional chega ali, na minha cabeça gera emprego. Mas então, a globalização também ela leva novas empresas, isso aumenta a concorrência, o trabalhador fica constantemente sendo pressionado para se qualificar, uma nova linguagem, algo moderno. Outra coisa também, se a multinacional sai daquele país mais rico para ir para um país mais subdesenvolvido para procurar os incentivos fiscais, você tem essas pessoas também ficando desempregadas. Isso aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos, numa área conhecida como Rust Belt, o cinturão enferrujado, que era uma área ali em Detroit, onde nós tínhamos uma grande produção automobilística e de outras indústrias mais pesadas. Com a globalização, essas indústrias vão para outros países e aqueles trabalhadores da fábrica, um trabalhador mais pé de fábrica, ele acaba ficando desempregado. A globalização não tira o emprego da galera do Vale do Silício. Pelo contrário, ela gera emprego no Vale do Silício, mas nos países mais ricos ela tira o emprego da fábrica, porque essa fábrica vai para outros países. Tanto que, não sei quando você está assistindo essa aula, mas eu estou gravando esse curso em 2024, é ano eleitoral nos Estados Unidos, Donald John Trump está se candidatando novamente e um dos seus discursos contra a globalização, sim, porque Donald Trump é contra o processo de globalização. Ele diz que, na verdade, a globalização econômica é boa. Ruim é o globalismo, que vai ser esse momento onde nós temos o quanto essa globalização pode prejudicar, por exemplo, o povo dos Estados Unidos tirando o seu emprego. Então, uma parte do eleitorado vota também com essa fala. E eu preciso te contar que sim, isso é uma consequência. Outra consequência que eu já vi cair muito nas provas é a ideia de que o Estado, perceba como eu coloquei Estado com E maiúsculo, porque eu estou falando de instituição que governa um país, o Estado acaba enfraquecendo com a lógica global. Tá aí, você está dizendo então que há uma lógica única, um Illuminati que controla tudo? Ai, fica quieto, né? Pelo amor de Deus, a gente está falando de ciência aqui. Para com isso. Não. Mas não existe uma força única que comanda o mundo. Mas, hoje, os estados nacionais não podem agir como quiserem. Por exemplo, o Brasil hoje. Não tem por que ele fazer isso, mas o Brasil. Você consegue imaginar o Brasil olhando para a China e falando, então, China, não quero ter mais nenhum tipo de relacionamento com você. Não quero jogar esse jogo. Não, a gente tem que pensar como fala, a postura como fala, essa relação diplomática. Eu tenho que saber que quando um país que é meu aliado entra em guerra com outro país, como fica a minha relação? E tem boicote. Então é como se os estados se enfraqueceram, não porque eles vão desaparecer. Cada país continua tendo o seu estado enquanto instituição, mas é que há uma lógica global comercial acima desses países. É isso que eu queria que você entendesse. E por último, não menos importante, a globalização, como ela é o ápice dos fluxos da informação, nós tivemos um aumento absurdo do consumo, que o próprio professor Milton Santos diz que é um consumo voraz. A gente deixa de consumir, que é aquilo que eu preciso, e nós passamos a vivenciar um consumismo, que é o que eu quero. O grande problema é que você se perdeu entre o eu preciso e o eu quero. Propagandas em massa. Primeiro você cria o consumidor e depois o produto. Essa frase também está na obra do Milton Santos por uma outra globalização, que é meu livro de cabeceira. Então hoje as propagandas são importantíssimas, né? Esse marketing em massa, o algoritmo. É por isso que eu venho aqui de novo te pedir, assista para mim Privacidade Hackeada lá na Netflix, onde a gente faz uma reflexão sobre os algoritmos, os dados, porque a globalização é a internet, para onde vai os seus dados, né? E tem uma frase nesse documentário, filme, sei lá, documentário, eu não sei como a gente pode dar o nome, mas que ele diz que nós temos
ali esses clientes sendo chamados de usuários em só dois ambientes, né? Na internet e no tráfico, que você é visto como usuário. E você não paga pelo Instagram. Será que não paga? É porque você acaba sendo um produto que é vendido através de cada um dos likes. E às vezes nem precisa dar like. Aquele momento que você para um pouquinho vendo um vídeo de chihuahuas, cabeça de maçã, porque o algoritmo tem me mostrado muito chihuahuas, cabeças de maçã. Talvez é porque se você nunca viu, joga chihuahua, cabeça de maçã no Google. O algoritmo vai começar a te mostrar agora. Ou então se eu falo air fry, fritadeira elétrica, talvez isso possa aparecer para você em algum momento, né? Então, o quanto que você entrega informações que são tabuladas. O nome disso é Big Data. Você tem centros que vão lidar com essa informação. Isso é globalização. Espero que você tenha gostado desse apanhado aqui teórico para poder ir para a minha, você já sabe, agora é o momento de praticar. Pega a sua lista que já está lá na plataforma e vamos para a nossa aula 3, globalização, e chegou a hora da gente fazer uma reflexão sobre os exercícios. Como esses exercícios vão aparecer na prova do Enem. Turma, lembrando o que eu falei, é óbvio que vai ter assunto aqui que a gente ainda não tratou. Aula que vem a gente fala de blocos econômicos, então algumas questões são até questões de blocos econômicos, mas eu tô aqui para fazer o quê? Umas 3 questões com você, te mostrar como essas habilidades e competências estão aqui nessa prova do Enem. Vamos lá? A gente sempre começa lendo o enunciado e procurando o que ele quer de mim. Tá acostumado com o meu jeito de resolver? Muita gente diz que tá amando esse jeito e tá ganhando bastante tempo. A ressignificação contemporânea, ou seja, atual. Ressignificar, pessoal, dar um novo sentido. Então, o novo sentido atual, tá vendo como eu vou traduzindo? Da ideia de fronteira, compreende. Então, esse sentido de fronteira, ele compreende o quê? O que pode ser compreendido através do novo significado de fronteira? Então, as fronteiras foram ressignificadas. Então, como a alternativa ela não é tão curta, a gente não lê, só bate o olho nela. Será que é a circulação? Será que são os limites? Tá bom, eu vou ler o texto. Vamos para a fonte? A fonte é globalização, então eu já sei que esse contemporâneo está falando a partir de 1970, consequências. O texto 1 diz terras lusitanas e gente dos Brasis, nação e seu retrato literário. A gente vai ler o texto porque texto no Enem vai direcionar, porque muitas das vezes não é só sobre o conceito, é sobre o que os autores estão falando. Lê o texto comigo. As fronteiras, ao mesmo tempo que separam, elas podem unir e articular. Então, elas unem e articulam. Por elas, vai passando discursos de legitimação de ordem social e de conflito. Não se preocupe, eu sei que talvez o vocabulário está um pouco rebuscado, mas é fácil, Você vai entender que ele está dizendo o quanto essa globalização ela é social. A fronteira, pensa na fronteira entre Estados Unidos e México. Ela é de união, ela é de fluidez, mas ela também é de conflito. O quanto que não querem, por exemplo, os mexicanos ali. Você pode pensar dessa maneira. Texto 2. As últimas barreiras ao livre movimento do dinheiro e das mercadorias e da informação. Pausa. Lembra que eu falei que os fluxos são seletivos? O que pode circular? Dinheiro, mercadoria e informação. Que rendem dinheiro andam de mãos dadas com a pressão para cavar novos fossos e erguer muralhas. Nossa, professora, é sua aula inteira. Não diga. O trabalho que eu estou fazendo aqui é muito sério, pessoal. Essa é a minha aula de globalização. Beleza. Então, essas novas fronteiras, principalmente nesse texto aqui do Bauman, né? Tinha que ser Bauman. Falando dessas novas fronteiras, de uma globalização que mais segrega do que une. Tá falando sobre liberação de pessoas. Que liberação? Eu acabei de falar que a galera ergue muro. Tá falando sobre limites naturais. Que limites naturais? A galera tá erguendo muro, é concreto. Letra C. Supressão dos obstáculos. O que é essa supressão? Supressão? Não é a supressão dos obstáculos aduaneiros. A gente ainda tem taxa, ainda tem tarifa. Gente, aduaneiro são todas as tarifas que você passa na circulação, você paga, na verdade, na circulação de mercadorias, tá? Não é isso. Vamos continuar, pelo amor de Deus. Desvalorização da noção de nacionalismo. Infelizmente, o contrário. Em tempos de globalização, quantos países são extremamente xenofóbicos? O quanto a Europa tem vivenciado um retorno dessa extrema-direita nacionalista, xenofóbica, conservadora, num extremo, que acha que o imigrante é algo ruim, que o imigrante vai trazer a violência para o país, dentre de outros absurdos que você com certeza já ouviu, tá? Pelo contrário, o nacionalismo só tem sido valorizado com a globalização. American First, já ouviu falar sobre isso? Sobrou a E, vamos ver se é ela? Seletividade dos mecanismos segregadores. É essa.
É essa. Quem é que pode fluir? Quem é que pode fluir? Pronto, você matou. Tá vendo como eu avisei que ter uma aula através das questões é genial? Porque o Enem ele tem padrão e ele vai se repetindo. Vamos para mais uma? Vamos para a questão 5, vai. 2021. Vem comigo? Vamos procurar primeiro enunciado, para quem não lembra. Enunciado, fonte, alternativa e texto, sempre nessa ordem. Enunciado. De acordo com o texto, a globalização, o tratamento do migrante laboral é condicionado pelo... Então, peraí, qual que é a pergunta? O que condiciona o tratamento dado ao imigrante? O que é condicionar? O que leva? O que dá origem? O que condiciona? O que gera uma condição de como eu vou tratar esse imigrante? Vamos ler as opções? Será que os imigrantes são tratados diferentes pela sua origem, pelo seu padrão financeiro, pelo pertencimento étnico, pelo desemprego estrutural ou pela sua qualidade profissional? Tá vendo que não dá para saber, a gente vai ter que ler o texto. O texto tá falando do quê? Vamos ler o texto, hein? Castells. Existe um processo cada vez maior na globalização de uma mão de obra especializada. Opa! É uma mão de obra especializada, hein? Isso é não só de uma mão de obra especializadíssima, mas de uma mão de obra que vem sendo excepcionalmente requisitada no mundo inteiro e, portanto, não seguirá as regras normais de leis de imigração, do salário e das condições de trabalho. Então, está dizendo assim, o mundo está precisando de certos profissionais. E mesmo que Estados Unidos seja super rígido para a entrada, ele não vai ter problema de permitir você, um indiano com pós-doc, entrar no seu país. Eu tô lembrando daquela série Eu Nunca, que tem aquela menina que se você não odiou ela no começo, você assistiu errado, a Dave, lembra? E depois você passa a entender ela e fala, já fomos todos Dave nessa vida, então vamos entender. A gente percebe a personagem crescendo, né? É que tem a tia dela, maravilhosa, a Kamala, que é uma pesquisadora indiana. Então você entende que se você é uma mão de obra extremamente especializada, não tem problema nenhum. Então, a alternativa correta era a qualificação profissional, porque ele fala, ó, o tratamento do migrante no texto é condicionado pelo quê? Pela sua qualidade. Tem a ver com a origem? Não. Tem a ver com padrão financeiro? Não. Tem a ver com etnia? Não. Tem a ver com desemprego estrutural? Não. Tem a ver com a sua qualidade. Porque se você é um trabalhador que o mercado está precisando, ninguém não está nem ligando para a sua origem, desde que você possa trabalhar e agregar para esse país. É a mesma coisa que visitar o Vale do Silício e perceber que a maioria que está ali são imigrantes. Você gostou da minha aula? A lista tá linda, tá? São o quê? É que o nosso tempo já tá bem legal. Eu gosto sempre de manter, né, pro YouTube, não performa muito bem, não é legal também e cansativo você ficar aí maçante. Com esse jeito que eu faço os exercícios e também com toda a explicação teórica que eu acabei de ministrar para você, eu espero que você tenha aprendido sobre globalização. Entendido que não há um mito da aldeia global onde todos estão unidos pela internet. Pelo contrário, também aprenda nas questões que a internet não é uma vilã. O problema não é a internet, o problema é o acesso que é desigual. Lembre-se que em tempos onde a internet é tão fundamental, você não deveria chamá-la de privilégio. Eu já tive essa conversa com vocês quando a gente falou de espaço. Deveria ser um direito. Então lembre-se que o problema não é a internet. A internet não segrega ninguém, mas a sua falta de acesso, um acesso pleno e de qualidade, pode gerar essa segregação. Essa segregação ela é dada no espaço, ela é dada no mapa com os países. E eu espero que você entenda que a globalização, infelizmente, é um processo desigual, que alimentou a lógica do consumo voraz e que também nos ajuda a entender o aumento dos impactos ambientais com esse ápice da produtividade. Eu te encontro na próxima semana com uma aula sobre blocos econômicos. Aproveito até para falar um pouquinho sobre alguns organismos multilaterais, como a própria ONU, para a gente direcionar uma aula legal que seja a cara do Enem. Coloco aqui meu encerramento. Mais uma vez eu agradeço e peço, me ajuda a divulgar esse trabalho incrível. Manda para um amigo, deixa aqui o seu like. Um beijo para você e até a próxima semana. Tchau!